Vereadores, dando início à sessão sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, em nome do Povo de Sítio Novo, declaro aberta a presente sessão. Leitura bíblica com a vereadora Valéria. Bom dia a todos. Leitura bíblica em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor. A leitura da ata anterior, secretária. A ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Às 9 horas, do dia 17 de fevereiro de 2025, presentes senhores vereadores Leonel Sigmar Souza Reis, Manuel Martins da Silva, Cristiano dos Santos Lima, José Rilmar Diniz Raposo, Felipe da Silva Souza, Levi Coelho Marinho, Manuel Pereira Souza, Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro, Teodoro Carvalho Barros. Vereadores ausentes: Caroline Rodrigues Costa da Silva e Erinaldo Lopes dos Santos. Com o número legal sobre a proteção de Deus, o senhor presidente Leonel Sigmar Souza Reis declarou aberta a presente sessão. Em seguida, o vereador Manuel Pereira Souza fez a leitura bíblica em João, versículo 3, capítulo 1. Pequeno expediente. Constou da apresentação e leitura das seguintes indicações legislativas. Indicação legislativa de número 006/2025, de autoria do vereador Leonel Sigmar Souza Reis, que solicita a doação de lote ao Estado do Maranhão para que faça a construção do prédio próprio da AGED Sítio Novo Maranhão e a construção da Secretaria de Agricultura ao lado de onde provavelmente vai ser instalada a AGED Sítio Novo. Indicação legislativa de número 007/2025, de autoria do vereador José Rilmar Diniz Raposo, que indica a colocação de bueiros na rua Euclides Neiva, no trecho localizado entre as ruas Vitorino Freire e Manuel de Souza. Indicação legislativa de número 008/2025, de autoria do vereador Felipe da Silva Souza, que indica a criação da Secretaria de Esporte e Lazer do município. Indicação legislativa de número 009/2025, de autoria do vereador Cristiano dos Santos Lima, que indica a instalação de faixa elevada para pedestre na Avenida Leonardo de Almeida, no bairro Vila Nova, nas seguintes locais: em frente à Escola Jerusalém Leite e Santa Terezinha, e em frente à Praça de Eventos João Baiano Neto. Grande expediente. O senhor presidente Leonel Sigmar Souza Reis cumprimentou o público presente e convidou o senhor vice-prefeito Domingos Diniz e o padre Lei para tomar assento na mesa. O vereador Felipe da Silva Souza cumprimentou a mesa diretora em nome da pessoa do vice-prefeito, senhor Domingos Diniz, e do padre Lei. Agradeceu a presença da comunidade católica, dos funcionários da casa, servidores presentes e ao público do Instagram e o FS Taon. Disse que é uma satisfação recebê-los nesta casa, que é a Casa do Povo. O vereador Manuel Pereira Souza iniciou seu falo desejando um bom dia a todos e agradecendo a Deus e a presença de todos que estavam participando da sessão. E na pessoa do presidente Leonel Sigmar Souza Reis, desejou boas-vindas ao vice-prefeito Domingos do Nova e ao padre Lei. O vereador Teodoro Carvalho Barros saudou ao público presente, parabenizou a Diocese de Grajaú pela nomeação do seu novo bispo e, na oportunidade, também deixou seu nome à disposição da Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição e do Padre Lei. A vereadora Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro desejou um bom dia ao senhor presidente, cumprimentou os vereadores presentes, vice-prefeito Domingos Diniz, cumprimentou o pároco, Padre Lei e todos os presentes, ao público do Instagram e em nome do FS Taon e aos funcionários da casa. Relatou que é um prazer ver a casa cheia de pessoas católicas que estão aqui presentes para ver e acompanhar
os trabalhos. Parabenizou o padre Lei pelo 8 anos de sacerdócio. Agradeceu pela sua presença e por sua admiração. O vereador Cristiano dos Santos Lima desejou um bom dia a todos e agradeceu a Deus pela oportunidade. Agradece a presença do vice-prefeito, senhor Domingos Diniz, e do padre Lei e os demais. O vereador Manuel Martins da Silva cumprimentou o público presente e, em seguida, se dirigiu ao líder de governo, vereador Levi Marinho, e perguntou se ele tem alguma resposta sobre a indicação de sua autoria referente à Rua 3, no bairro Vitória, e falou que está sendo cobrado pelos moradores. Falou ainda que esteve na região da Cinta e, passando pela Ponte da Derrota, notou que tem uma grande cratera no seu aterro e que precisa de reparos urgentes. Falou também que na estrada da região da Batalha tem um trecho bem crítico, que está prejudicando o escoamento da produção de leiteira na região. Mencionou ainda sobre o transtorno do espectro autista, TEA, dizendo que as pessoas que estão diretamente afetadas estão sem acompanhamento, por não ter profissionais na área, e pediu que a gestão tenha um olhar voltado para essa questão. Falou do caso do funcionário público contratado, o senhor Ismael, que se encontra impossibilitado de trabalhar devido a um problema de saúde grave e que o mesmo teve seu salário cortado. Pediu que o gestor tivesse sensibilidade pelo caso e que possa restabelecer o pagamento desse funcionário. E sobre o requerimento de número 003/2005, disse que não votou a favor e solicitou que o requerimento fosse vetado. O vereador José Martins Raposo, em nome de toda a comunidade católica e do padre Lei, cumprimentou a todos. Falou do requerimento de número 003/2025, na qual é um motivo pelos quais os fiéis e o padre estão presentes na sessão. Citou que foi contra o requerimento e que esse requerimento é de competência exclusiva do Executivo e não do Legislativo. Citou que na legislatura passada o vereador Levi Coelho Marinho fez uma indicação para que não fosse mais retirada nenhuma área do Parque de Vaquejada Protásio José Marinho para outras finalidades, desde que não fossem para o uso do próprio parque. Citou que não vota em projeto para determinar que seja tombado o patrimônio particular de ninguém. Em ato contínuo, o padre Lei, no uso da sua fala, mencionou que está nesta Casa de Lei em nome da instituição Igreja Católica, qual ele tem um dever e obrigação de defendê-la e zelar. Falou que preza pelo diálogo e respeito, por isso está aqui. Informou que sente muito pelo posicionamento de alguns dos representantes desta casa e que não irá, em momento algum, desmerecer o suor e o sacrifício dos que anteriormente passaram pela nossa paróquia. Ordem do dia. O senhor presidente, Leonel Sigmar Souza Reis, colocou em discussão e votação a indicação legislativa de número 006/2005, que após a votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, após o consenso de todos os vereadores presentes, decidiram retirar de pauta as indicações de número 007/2025, indicação de número 008/2025 e indicação de número 009/2025, e que as mesmas serão apresentadas na pauta da sessão seguinte. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, Leonel Sigmar Souza Reis, declarou encerrada a presente sessão. E para constar, Manuel Martins da Silva, primeiro secretário, redigiu. E eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que lhe deixada conforme vai pela mesa assinada. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2005. Alguma restrição sobre a ata, senhores vereadores? A gente agora vai votar, mudando aqui o sistema, senhores vereadores, a gente vai começar, através da ata, já votando pelo plenário virtual, viu? A favor?
Esse é só o primeiro dia. Logo, logo a gente vai ficar todo mundo curado. Será que é eu? É não. Manelzinho. Bota o Wi-Fi da casa, Manel. Aprovada. Aprovada a ata agora, começando o pequeno expediente. Antes, queria aqui cumprimentar nosso colega, companheiro, amigo aqui, visitor Jacado, da AFS, nosso companheiro Wagner, nossos funcionários da casa, e a todos que nos assistem pelo Instagram. Começando um pequeno expediente aqui, passa a palavra aqui o vereador Erinaldo. Sim, senhor. Eu não tenho microfone. Vai pegar, porque o teu está com live. Queria fazer uma solicitação a Vossa Excelência. Ontem nós tivemos uma sessão bem estendida. Ultrapassamos até o limite das 12 horas, mas não é o problema, entendeu? É que eu queria ver com uma fala direcionada a você mesmo, com relação às falas aqui dos vereadores, entendeu? A gente tem as falas do vereador, eu sei que o senhor tem direito, o senhor presidente, você tem direito de interferir a qualquer momento na fala de qualquer um. Aqui isso é regimental, é legal, mas você, toda vez que um vereador aqui faz um comentário, Vossa Excelência termina fazendo um outro comentário em cima do comentário do vereador, entendeu? Então, eu acho que, para que a gente tivesse assim, uma certa agilidade, que fosse dispensado esse tipo de interferência na fala do vereador, que o senhor passasse de um, passasse para o outro, até terminar a sequência de fala dos vereadores, entendeu? Faço essa colocação a Vossa Excelência, gostaria que você pensasse direitinho, porque a gente ganharia agilidade com relação aos trabalhos da casa. Sim, a gente vai... Não é que a gente tenha que deixar de falar, né? Que você está querendo dizer que a gente faça uma anotação e depois das todas as falas a gente... Tudo bem, vereador. Começando aqui o pequeno expediente aqui, passando a palavra ao vereador Erinaldo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. O pessoal que nos assiste pelo Instagram. O nosso amigo aqui, o FOS Taon, que está aqui presente. O nosso funcionário da casa, tenha todos um bom dia. Eu quero aqui, senhor presidente, pedir desculpa ontem que eu fui para uma atividade fora e não deu tempo de eu estar na sessão ontem.
Queria pedir minhas desculpas, tanto os colegas vereadores, como o pessoal que nos assiste pelo Instagram, por a minha ausência ontem aqui. E eu tive depois assistindo a sessão aqui e vi, primeiramente vi os comentários, depois me deu aquela curiosidade de assistir a sessão para me ver. E tive ouvindo ontem a fala do padre Lei, e eu achei desnecessário ele sair convocar um bocado dos católicos para vir aqui ontem, tipo, jogar os católicos contra nós, como nós somos algum criminoso aqui, nós somos algum... Gente, eu quero só dizer que essa lei, ela existe, não foi nós que inventamos, não, essa lei de tombamento. Nós só queremos preservar o patrimônio histórico que está sendo, porque um já foi derrubado, que era a igreja. E outro é aquele campo, que nós fomos criados vendo naquele campo. Mas ninguém quis tomar nada da igreja, a gente respeita a igreja. Eu sou católico, não sou muito de frequentar a igreja, mas acredito muito em Deus. Então eu achei desnecessária a fala dele ontem aqui, e achei, com toda a responsabilidade, com todo o respeito, os colegas ontem que estavam aqui, eu achei vocês, o presidente da casa mesmo, porque fosse eu, presidente, no seu lugar, eu tinha cortado o microfone do padre, porque ele vinha aqui dentro da nossa casa, dentro da casa do povo aqui, desrespeitar, falar o tanto de coisa que ele falou com nós vereadores. Eu acho que nós merecemos mais um pouco de respeito. Quem vive lutando todo dia para ajudar o povo, correr para ajudar o povo, e nós estamos lá, é porque nós merecemos. Foi Deus que quis que nós estivemos aqui. Não é gente aqui da terra que vai dizer o que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos fazer, não. Eu só tenho medo dos castigos de Deus. E eu tenho medo de respeito a ele. Agora, foi muito desrespeitoso o tanto de coisa que ele veio falar aqui ontem. Porque se eu tivesse aqui ontem, eu tinha falado também, porque eu não aguento. Eu não aguento, porque ele não é meu pai, ele nunca nem comi um prato de comida dado por ele. Então, do jeito que ele quer respeito, é autoridade evangélica, não tira o respeito dele. Agora, nós também merecemos respeito aqui dentro dessa casa. Ele é o padre. E ele ontem estava causando, quis causar, foi guerra aqui dentro, porque veio ontem, trazer o tanto de gente que eu vi aqui ontem, chamado por ele para vir para cá, vaiar os vereadores, foi falta de respeito. Então, quem quer respeito, tem que dar respeito. Então, você foi muito, com todo respeito, senhor presidente, você foi cara para ter cortado, se fosse eu no seu lugar, eu tinha cortado o microfone dele, porque foi desrespeitoso. Essa casa aqui, você que é o patrão, você que é o presidente dessa casa, ele é o chefe lá da igreja, aqui é você. Então, foi muito desrespeitoso o que ele fez ontem. E eu digo isso por mim, estou falando por mim, entendeu? Porque eu fiquei mesmo me arrupiado quando eu vi aquele tanto de coisa ele falando, e você só escutando ele falar aqui, como todo mundo era cachorro dele aqui. Então, eu digo por mim, Padre Lei, eu lhe respeito, mas eu quero que você me respeite, porque eu nunca andei falando nada de você, e nós temos direito, é uma lei que ela existe, isso é uma lei de tombamento, ela existe, foi não sei quanto tempo, você se aprofundou nisso aí? Mais de 20 anos que é lei. É lei, isso aí é lei, está escrito, não foi nós que fizemos essa lei, foi a própria justiça que tem essa lei. Então nós só queremos preservar o patrimônio que tem aqui. E se a ideia tem que ser respeitada, é a ideia de 6 vereadores, é a cabeça de 6 vereadores que resolveu votar a favor. Agora, se você vai nas redes sociais falar o que tem de falar, mas você vir para cá, para dentro dessa casa, vir falar, criar tumulto aqui dentro dessa casa aqui, isso não é legal não, nem para uma pessoa simples. Imagina você ser uma pessoa, uma autoridade religiosa que tem na nossa cidade aqui, de trazer, querer botar os católicos contra nós vereadores, e de julgar o que nós, daqui a 4 anos, para lembrar, quem sabe é o povo, quem faz alguma coisa por eles. Quem sabe é o povo. Nós estamos aqui, não é à toa não, todo mundo sabe que nós estamos aqui, não é à toa não. Nós estamos aqui porque nós fizemos alguma coisa para o povo, e o povo reelegeu cada um de nós. Entendeu? Então estou desabafando, porque se eu estivesse aqui ontem, eu não tinha aguentado, porque eu não aguento. Eu quero deixar a minha insatisfação com aquela sua fala de ontem. Não é que eu tenho nada contra você. Agora, sobre aquela sua fala de ontem, eu tenho sim. E se tivesse outra votação, minha votação era sim. Porque nós temos que preservar. Tem que preservar aquela imagem, aquele terreno lá foi doado, aquele terreno foi comprado, aquele terreno foi doado. E quem mandou gramar foi no tempo do João Alfredo, que mandou plantar aquela grama, recuperar aquele campo. Que eu fui o motorista do caminhão que aguou aquele lá. Eu era o motorista e tudinho. A firma que gramou lá era Gramol, o nome da firma que gramou. E eu trabalhei de motorista do caminhão para a prefeitura naquele tempo. Aquilo ali, tudo prefeitura que vem vindo desse tempo todinho naquele campo, foi as prefeituras que mandou fazer.
Agora chegou aqui, o padre Lei, ele está querendo vetar tudo. Tudo ele está querendo vetar. Não é assim, os outros padres passaram tanto tempo aqui, ninguém nunca mexeu. Então, estou dizendo aqui a minha opinião. Não sei se os companheiros concordam comigo, eu não estou pedindo para ninguém concordar comigo. Estou falando por mim, me responsabilizo por mim. É a minha insatisfação. E meu muito obrigado. Se for preciso durante a sessão, eu volto a falar. Vereador, até o vereador Levi me pediu aqui fez um pedido agora. Vereador, em caso, desculpa, presidente, mas em caso quando for muito sério, não pode pedir todas as vezes, mas quando for, se quiser pegar o gancho na fala, você pode falar. Até porque muitas coisas a gente, quando ela vinha chegar bem aqui no vereador Rui Marques, chegar em você, muitas coisas que eu anotei aqui, às vezes a gente nem recorda. Porque, dependendo do horário da sessão, algumas coisas eu queria pedir desculpa para o senhor aqui, que eu acabei de confirmar, mas tem umas coisas que, se não for muito, a fala não for muito prolongada, a gente nota e faz depois, mas se a fala, às vezes, a gente achar que for prolongada, que não vai dar para... Assim, eu queria só aproveitar o gancho do vereador Arinaldo e dizer que... Agradecer você, primeiro, pela a sua defesa e achar que o padre... que achar não, que assim, você não acha. Isso que você falou, eu concordo com muitas falas suas, né? A gente realmente se sentiu, eu me senti, acredito que os colegas todos se sentiram assim, Manuel, o Felipe, aquelas pessoas que ele apontou, porque votou no projeto, acredito que todos nós se sentimos, né, ameaçados, né? Porque assim, ele veio aqui, a gente estava esperando, todo mundo sabia que ele vinha, ele falou que aquele povo, ninguém tinha sido convidado, quem não sabe que todo mundo ali foi convidado por ele? Ele não veio aqui sem avisar o povo, não. A gente sabe que ele estava convidando o povo e, claro, que o pessoal que estava aqui vieram porque ele chamou, né? Ele já começou falando coisas que, desde o início, desde o primeiro vídeo que ele soltou aí, que repercutiu sobre essa questão desse tombamento, desde o primeiro vídeo ele começou já a distorcer quando ele fala que no vídeo anterior que o campo tinha sido a conquista, né, da igreja, que não tinha sido doação, que tinha sido... E eu sabia, depois eu perguntei ao vereador Levi, naquela primeira sessão que a gente tocou, se ele se recordava que ele era mais, né, antigo, e depois eu fui procurar saber, e a gente terminou descobrindo, como ele já veio aqui ontem, já sabendo que ele foi se informar da realidade, que aquele campo foi doação do meu padrinho, o ex-prefeito Otávio Paixão, em 83, né? Aí fiquei até assim meio... Porque minha madrinha, todo mundo conhece, a dona de Jesus, sabe que é uma grande mulher, devota da igreja, e assim, eu fiquei até meio, mas assim, ele distorceu a sala do início, que ele não estava por dentro do assunto, e assim, começou aquela repercussão. Eu tentei conversar com ele através de alguém, mas não tive retorno, tentei ontem, mas assim, o direito dele era de vir aqui, a gente abre a casa, que é a casa que é do povo, para quem quiser vir, se pronunciar, fazer suas reivindicações, aqui a casa está aberta. Mas sim, só que eu não esperava, né, que ele viesse aqui fazer uma missa, né, porque o assunto aqui era um campo, ele veio fazer uma missa inteira aqui para poder rodear, tanto que passou 1 hora de fala aqui, e a gente, com todo o respeito, ao padre, né, que a gente respeita, eu deixei que ele falasse livremente, o tempo que ele quisesse, como falou o vereador, até ultrapassou, né, a norma da casa, mas eu não quis intervir, até porque eu sou uma pessoa educada, apesar de eu não ter estudo, como muitos falam, mas eu tenho educação, talvez mais do que muitos que estão formados, entendeu? Então eu não pude fazer, deixei ele à vontade, falou o que bem quis, provocou, ameaçou, ainda pegou o nome de vereador, está aqui 4 anos, que é para ninguém esquecer, que aí essa sua fala foi bem feita, eu concordo com isso, mas quem sou eu para me debater com o seu padre, né? A autoridade. Sim, era o que era para ter feito, mas obrigado aí, concordo com suas palavras também, mas
É assim, estou falando isso aqui, não quero agravar os fiéis, isso que eu estou falando também é o meu sentimento, assim, o que eu senti, e não é direcionado a, não quero que nenhum católico, todos que estavam aqui são conhecidos, são amigos, são pessoas que a gente sempre conviveu junto, e eu não quero que os fiéis fiquem chateados comigo, porque a gente está falando isso que você falou e eu estou concordando, mas as suas falas também é o que eu sinto, é o que eu tive vontade de fazer, mas infelizmente a gente está aqui nessa posição, a gente tem que ter o respeito, a gente tem que saber ouvir, saber a hora de falar e deixar, como se diz, a casa do povo. Ele encheu a casa de gente aqui e veio aqui, mas assim, o que me deixou um pouco chateado é que eu achei que ele vinha para um diálogo. Como eu deixei ele passar 1 hora no microfone falando aí tudo que ele quis, eu achei que ele ia parar, sentar e depois ia ouvir a gente. Ele ainda fez um outro papel que eu não faço, Eu ir em uma reunião, convocar uma reunião, ir lá provocar ela, chegar lá e dizer, falar tudo que eu tiver bem vontade e não ouvir. Ele simplesmente largou o telefone e saiu aí, outra falta de educação da minha parte que eu vi também. Mas, obrigado, vereador. Passando a palavra aqui para o vereador Felipe. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia aos servidores da casa. Bom dia ao povo do Instagram. Agradecer a presença do FS Taon. Agradecer a presença aí do pessoal da assessoria que está trazendo a votação eletrônica, Trazendo aí a tecnologia para a nossa casa. É muito importante. Eu falei ontem que após esse assunto eu não tocaria no assunto, mas como o presidente tocou que eu me senti ameaçado, eu quero dizer que não me senti ameaçado, não me senti intimidado, até porque, como falei nessa casa no meu primeiro discurso, o que eu entender que é certo é que eu vou defender contra tudo e contra todos. Ninguém vai fazer eu baixar minha cabeça aqui para ninguém, entendeu? Então meu ponto de vista foi defendido e eu continuo defendendo ele até o momento que eu achar que seja o certo. Mas essa matéria já foi encerrada, a gente já foi voto vencido e nós estamos aqui para trabalhar pelo povo de Sítio Novo, Então, eu queria até dizer para aos desportistas do município que, apesar da votação não ter ido para frente, mas surgiu o efeito, Eu estava olhando aqui o portal da transparência, eu vi que o município já abriu a licitação para a reforma do estádio novo lá da Vila Nova, Então, em breve, nós teremos um estádio próprio, reformado e pronto para receber nossos jogadores, nossos desportistas. Então, surgiu o efeito sim, e a gente está aqui para isso, para fazer as coisas acontecer. Não é para agradar ninguém, certo? Então, eu queria fazer aqui, me dirigir ao líder de governo, o vereador Levi, porque recebi diversas reclamações do pessoal lá do povoado Santa Maria. Eu me recordo que antes mesmo de sentar aqui nessa cadeira, eu já acompanhava as sessões desta casa e esse problema aqui vem se arrastando há muito tempo, que eu vejo que é um problema simples para ser resolvido, que é a relação à tampa da caixa d'água da Santa Maria, Então, recebi vídeos de moradores lá de hoje, que a caixa está sem a tampa até o presente momento. Então, eu não sei o que está acontecendo, não sei se é falta de boa vontade, o que é. Porque é uma coisa tão simples, das explicações que o líder de governo traz aqui, é que não tinha o carro para levar a caixa, a tampa. Agora, eu não sei o que está faltando. Enfim, mas a gente busca soluções e eu gostaria que o senhor levasse novamente ao prefeito para que resolvesse essa situação, A gente sabe que a água é vida, então demanda pressa e urgência, certo? E outra reclamação muito frequente aqui que a gente está recebendo dos munícipes é em relação à marcação de ultrassom no hospital, A marcação só acontece nas segundas-feiras
E aí o pessoal tem que chegar lá de madrugada, porque é marcado na segunda e é realizado só nas quarta-feiras. Até que em relação à demanda não é muita para um dia só, mas eu acredito que para marcar não teria empecilhos para marcar qualquer dia da semana e que fosse realizado na quarta-feira. Então, peço até a ajuda aí a vereadora Valéria, que é envolvida mais na área da saúde, que deu uma força aí nessa demanda. E pelo presente momento é isso. Se precisar, eu volto a falar no decorrer da sessão. Passa a palavra ao vereador Manuel. Bom dia à casa, a pessoa do vereador Léo, presidente da Câmara, e todos os vereadores presentes, aqui nossos assistentes aqui da votação eletrônica, dois jovens abençoados, né? Também o FS Taon, pessoal de Estragão, aqui a Câmara, todos os funcionários. E a gente agradece a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque Deus nos colocou e nos trouxe para cá, e a gente vai ficar até o dia que Ele quiser, né? Deus, às vezes a pessoa pensa, não, foi o povo que colocou, mas Deus usa o povo e o povo coloca. E eu estou aqui porque eu tenho promessa, porque eu sei de onde eu vim, e quem eu sou, e sempre continuo assim. Eu quero dizer para os nossos nobres amigos, quem tem promessa é perseguido, e que os humilhados serão exaltados. Então vamos erguer a cabeça, vamos trabalhar para o futuro do nosso município, que é o que nós precisamos, as coisas andar bem. E que eu quero dizer assim, que a nossa casa precisa de união, entendeu? Não o vereador querer achar que ele toda a vida é certo, que ele não erra. Às vezes a gente erra para acertar, né? E aquele ato que já aconteceu, que hoje a gente não volta mais nem falar mais, a gente acertou por duas partes, porque hoje está andando bem, porque nós temos nossos esportistas, nós tínhamos nossa igreja. Então, no meu ponto de vista, era entrar em um acordo entre igreja e prefeito e tudo e funcionar bem. Os esportes iam ficar bem e a igreja se dá bem. Então, nós vamos erguer a nossa cabeça, seguir em frente. Nós estamos aqui para continuar humildemente. Deus é que vai nos dar força. E, voltando aqui à palavra do pedido ao líder, né, do Levi Marinho, o vereador, Felipe, cobrando ele aí sobre a tampa da caixa da Santa Maria. A gente já conversou com o secretário responsável e disseram que vão colocar essa semana lá, né? Aí vamos esperar, viu, vereador Levi? A gente já cobrou para os responsáveis e tudo. Vamos esperar, mas é bom você dar uma pinceladinha, porque realmente o que o doutor Felipe falou, isso é importante para nós. O que é um vereador? O que eu entendo de um vereador como eu, Manelzinho? Nós somos fiscal do povo, então nós temos que levar essas dificuldades para a Câmara, para o povo que vão resolver para o nosso povo, né? Essa é a situação que nós temos que passar. Nosso povo merece, nosso povo que nos confiou aqui. Então, quando muito diz que nós não vamos fazer um trabalho diferente, esse trabalho não vai ser bom, mas eu creio em Deus que tudo vai dar bem. E falar sobre a água, eu quero repassar aqui ao nosso líder, né? E, Levi, nossa água da paciência, o pH só é 3%. Então, ela tem que ser 7%, para nós ter até uma água potente, uma água tratada, uma água bem, né? A gente vê que ela é uma água ótima, limpa, parece uma água mineral, mas só que ela tenha o seu potencial, que não alcança o nível que o ser humano possa se servir, né? Aqui, falando da saúde, a qual o doutor Felipe falou, sobre a assistência ali, que nós temos que melhorar mais a situação do sertanejo, eu faço aqui também um requerimento e
pedido ao acordo de todos os vereadores sobre nossas assistências e a unidade básica de nossos povoados. Eu não sei se vocês estão ao alcance de nossos povoados, nós não temos assistente técnico sábado e domingo. O nosso agente comunitário está fechado. E os casos acontecem mais no fim de semana. Às vezes a gente lá mesmo no meu povoado, eu tenho que correr atrás para resolver no sábado, no domingo, algo que é para ter uma assistência lá. Entendeu? Já pedi isso para o prefeito, já cobrei, mas assim, espero que presidente, o líder, nos procura nós organizar isso aí, porque isso é bom para o nosso povo. Ter um atendimento no fim de semana. Como é que você vai comer a semana toda e você passar 2 dias jejuando? Você aguenta? Entendeu? Então você só adoece no meio da semana? No fim de semana, você tem que ter uma assistência nas nossas unidades básicas para nós manter o nosso povo com saúde, com delicadeza. É isso que eu tinha a falar, isso que eu tinha a cobrar, e eu peço que todos os vereadores nos ajudem e nos confirmem esse pedido que a gente está fazendo, não criticando a nossa gestão, mas assim, às vezes é porque tem algo que não estão chegando o ponto de vista e não estão vendo a situação. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Muito bem, senhor Manel, vereador Manel. Você está só fazendo e reivindicando aquilo que o povo está necessitando. É o nosso papel. Palavra com o vereador Teodoro. Bom dia, senhores vereadores, vereadora Valéria, Carol, pessoas que nos assistem aí pelo Instagram, Festa On, nosso amigo Antônio, Popular Coco, o Hélito, esportista presente e demais funcionários da casa. Senhor presidente, eu queria ver com Vossa Excelência, porque eu acabei de ver umas imagens aqui, me mandaram pelo WhatsApp, sobre caiu ali o fundo, né, no muro da casa, uma obra feita há tão pouco tempo, né? Então, queria até convidar nós para depois dar uma volta lá, para a gente dar uma olhada, porque eu vi aqui só através das imagens que me mandaram as fotos, certo? Senhor presidente, estão me cobrando aqui porque está desativado os comentários do Instagram aqui, que está sendo transmitida a live, entendeu? Queria ver com o senhor por qual motivo está desativado, tá certo? Era isso, obrigado. Vereador, qual foi a última pergunta? Ah, tá. Não, eu vou ver com o pessoal. Foi, né? Já foi ativado, né? Muito bem. O muro ali, vereador, foi já ontem à tarde, após aquela chuva, né? E aí a gente vai, não dá tempo ainda não. E o muro lá é uma questão ali que a gente vai ter que conversar com o pessoal, que o muro não faz parte da Câmara, é da casa lá. Mas a gente vai procurar o pessoal ali e vai tomar providências logo, viu? Pode... Então, mas assim, o muro é da casa, mas a gente a Câmara vai tomar providência, né? Foi ontem, ainda não deu tempo nem da gente ver direito lá, mas com certeza a gente vai resolver, né? Apesar de que não faz parte da Câmara, mas a gente não vai deixar do jeito que está, não. Vereadora Valéria. Bom dia a todos, senhor presidente, vereadores presentes, vereadora Carol, funcionários da casa, o público do Instagram, quem eu cumprimento em nome do FS, que está aqui presente, o público em quem eu cumprimento em nome do Hélito e do Coco, né, que são os responsáveis pela escolinha dos meninos aqui em Sítio Novo, escolinha de futebol, sejam bem-vindos. Eu queria iniciar minha fala, presidente, fazendo um requerimento verbal. Eu acho que alguns vereadores receberam também uma solicitação, e já é um requerimento já feito anteriormente por outros vereadores, me recordo muito bem, sobre a questão do toldo em frente lá ao restaurante popular, né? Eu acredito que alguns de vocês também receberam. A gente sabe que é do Estado, né? Mas fornece o serviço para o município. Então, a gente poderia usar essa parceria com o município, porque, assim, época de sol ainda dá para aguentar o sol um pouquinho, mas na chuva é mais difícil, né? Então, eu queria que a gente visse, mesmo sendo, repito, do Estado, né? Porque podem alegar, não, é do Estado,
mas um serviço fornecido pelo Estado, mas eu acredito que essa parceria melhora muito para a nossa população. Tá? Então, o requerimento verbal que eu deixo aqui para o senhor presidente e o líder de governo, para ver se a gente consegue resolver. A respeito do que o doutor Felipe falou, das ultrassons, eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar. Essa pauta já veio para essa casa outras vezes, né? Na questão do dia, doutor, da marcação, o que é alegado é porque tem algumas ultrassons que elas precisam de um preparo para ser feita antes, né? Aí muitas vezes essas pessoas vêm marcar e não chegam no horário certo, porque tem algumas que são feitas de manhã e outras à tarde. Por exemplo, ultrassom abdominal, ela é feita pela parte da manhã, tem que ser em jejum, né? Tem um jejum de no mínimo 8 horas. Já a ultrassom obstétrica já é feita, a transvaginal, na parte da tarde. Mas eu acho que são coisas que podem ser ajustadas. Agora, a demanda é muito grande, doutor, muito grande. Uma demanda grande, eu acho que até hoje a nossa oferta ainda é pequena, né? Então, eu acredito que é uma coisa que a gente pode alinhar com a secretária de saúde, é uma questão de conversa, né? Sobre a questão da marcação, sobre a questão das quantidades com ela e com o prefeito. Mas, na verdade, a gente pode ter essa conversa para melhorar, né? Porque, às vezes, a pessoa vem na segunda para marcar e já vem na quarta para fazer, né? E, muitas vezes, tem pessoas que não acham uma pessoa para marcar por ele, né? Mas, boa a sua colocação e a gente pode sentar, viu, doutor? Para a gente conversar com ela, para a gente alinhar isso. Eu acho que essa é uma questão de conversa. Só lhe interrompendo e agradecer também. Em relação ao todo do restaurante popular, eu já tenho uma reunião marcada com o secretário de Estado, Paulo Cazé, que vai acontecer quinta-feira em São Luís, e para cobrar essa demanda. Então, já vou ver se vai dar para resolver por lá. Se não der, a gente vai tentar resolver aqui pelo próprio município, né? Tá ótimo, muito bom. Porque realmente fica muito difícil esse período de chuva para as pessoas que ficam ali aguardando. Né? Eu, na minha opinião, por exemplo, no dia de chuva, mas é a minha pequena opinião, eu acho que eles deveriam eu sei que tem uma regra, o restaurante, mas em dia de chuva eles poderiam fornecer o bandequinho, né? A pessoa ia, dava o papelzinho, né, e fornecia o bandequinho, porque cada um vai e pega o seu, a minha opinião, né? Mas para evitar com que as pessoas fiquem na chuva. Ah, tá. Então, mas para melhorar essa questão dessa acessibilidade às pessoas, tá? E eu queria também fazer uma justificativa. Na semana que vem eu não vou estar nem na segunda e na terça, que eu vou acompanhar minha mãe em Teresina para alguns exames de saúde, tá? Então, já justificando a minha ausência na outra semana. E no momento é só, qualquer momento eu retorno. Bom dia e muito obrigada. Bom dia, vereadora. Foram muito bem colocadas as suas palavras. E passando aqui a palavra agora à vereadora Carol. Bom dia a todos, bom dia, colegas vereadores, vereadora Valéria, funcionários da casa e o público do Instagram. Quero só justificar a minha ausência ontem, teve um imprevisto e não foi possível estar aqui. Também fazer um comentário sobre a solicitação do projeto de reforma e ampliação do estádio municipal. Foi iniciado em abril de 2024 e foi publicado dia 30 de janeiro, então não foi uma solicitação feita agora, devido a esse acontecido que teve sobre o projeto lançado aqui nessa casa, sobre o tombamento do estádio. É uma coisa que o prefeito vem trabalhando desde o ano passado, para que venha ser feita essa reforma, para oferecer um ambiente melhor e estável para os nossos esportistas. E é só isso. Obrigada. Como fala o vereador, está surtindo efeito, né?
graças a Deus, vai acontecer as coisas da forma que lá de cima quer, que tudo só acontece com a vontade na hora que ele quer. Palavra com o vereador Cristiano. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, nosso povo que acompanha a gente no Instagram. Bom dia, colegas vereadores. Eu só queria, como o Felipe falou agora, a gente já tinha até comentado que eu não tocava mais nesse assunto do estádio, né? Mas eu tinha falado, e como voltar a tocar no assunto, eu vou voltar a falar. Para mim, é um caso encerrado, como o líder de governo afirmou ontem que o prefeito não vai mandar o projeto, né? Então, foi só um requerimento votado aqui, a gente votou no requerimento, esse requerimento não saiu nem da casa para lá. Então, por isso que eu estou voltando a falar. Para mim, foi um caso encerrado, não se fala mais, né? E em questão do estádio novo aí, dessa reforma que querem fazer lá, né? Eu vejo assim que nunca teve, e nem tira a razão do padre Leir, por eu até ter votado a favor do tombamento. Teve 3 acordos e nenhum foi cumprido, certo? E eu quero dizer aqui também que se tem uma reforma de 575.282,73 centavos, por que não fechar um acordo e comprar o estádio? Eu acho que dá para dar uma iniciativa e ainda reformar o outro estádio que a gente tem, né? Mas aí a critério do prefeito, né? Não sei como é que é o pensamento dele. Eu estou aqui só justificando minhas palavras. Mas para mim, caso de tombamento encerrado, se vier 10 vezes esse requerimento do projeto, eu vou votar contra, né? Essa é a minha opinião e meu muito obrigado. Muito bem, vereador. Passando a palavra aqui para o nosso colega companheiro vereador Max, agora. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, todo o público aqui presente. Cumprimento a todos do Instagram que participam junto com a gente aí nas sessões. Um bom dia a todos. Seu líder de governo, colegas vereadores, não sei se vocês receberam um vídeo de ontem para hoje. Acredito que talvez alguém recebeu, ou já viram, ou tem conhecimento. Ontem mesmo, eu falei aqui, o seu líder de governo, a respeito lá do bairro Vitória, da Rua 3. E quando terminou a sessão, depois da nossa fala, deu aquela chuva muito grande. E lá, líder de governo, senhores vereadores, piorou tudo. Eu acredito que os senhores têm conhecimento. Nós estamos lá com 5 casas comprometidas. Nós estamos precisando lá do apoio de um trabalho da infraestrutura do município para fazer um trabalho lá bem feito, um trabalho que sane o problema, que é sério o problema. Está precisando da vigilância sanitária lá, pois tem escoamento de esgoto a céu aberto, fossas, e precisando da ação social, porque tem família lá que estão precisando até de cesta básica. São 5 casas comprometidas. Eu tinha falado isso antes, há uns 15 dias atrás aqui nas sessões, na primeira foi na segunda sessão. A galeria que foi colocada não suporta, não tem como, a demanda é muito grande da água lá. Hoje, quando eu vim da minha casa para vir para a sessão, eu passei logo por lá para me ver. E a situação é séria. Então, líder de governo, eu peço que a gestão acione o mais rápido possível para que possa atender e sanar o problema daquela rua, daquele pessoal ali que estão
precisando muito. Se vier uma outra chuva da mesma dimensão, do mesmo volume, com certeza vai ficar pior. Ontem, quando eu fiquei no prédio aqui, depois da sessão, até conversei com, está sorrindo, né, Felipe? Com o Felipe e o Cristiano, e o vereador Felipe me disse, eu ouvi também o Cristiano dizendo que, quando saísse dessa porta ontem aqui, ele nunca mais falava nessa questão de tombamento do estádio. E hoje se foi falado de novo, a respeito a todos os vereadores, o vereador Arinaldo, que citou também, que eu achava que seria bom o vereador Arinaldo estar aqui ontem. Não pôde estar por outros compromissos, é válido, todos compreendem, eu compreendo também. Mas ontem ficou umas coisas bem claras aqui, inclusive do que você falou, vereador Arinaldo, com todo o respeito. O padre Lei, ele não convidou ninguém para vir para cá. Nenhuma pessoa. Nenhum. As pessoas se manifestaram através delas mesmas. Se formaram em grupo de WhatsApp. Quando foi colocado a lei, o projeto, o pedido 003, naquele dia, na mesma semana ele veio aqui e fez o pedido protocolado da tribuna para vir falar. Mas ele não convocou, não chamou, não falou com ninguém para vir. Simplesmente as pessoas souberam, se organizaram e vieram. Com todo respeito, vereador, você falou sempre aqui é a casa do povo, aqui é a casa nossa. Então, tinha cortado o microfone dele. Não, eu não concordo. Eu vou lhe dizer por quê. Porque você falou bem, aqui é a casa do povo. É aqui onde o povo tem que vir se manifestar. Aqui é onde o povo tem que vir para cobrar. Aqui é onde o povo tem que vir para achar apoio. Entendeu? Então, olhando para esse lado. E eu vi muito que ficou muito centraram muito a questão da pessoa do Lei, a pessoa. Gente, o padre Lei está defendendo a igreja, ele está colocando a igreja em primeiro lugar. O vereador Teodoro falou agora há pouco que caiu o muro aqui do fundo da Câmara. O responsável hoje por ele é o presidente Léo. Então ele vai ter que tomar as providências. O padre Lei, ele é responsável. Tudo que tem aqui é da diocese, o patrimônio da igreja é da diocese, o responsável é ele. Quem que tem que defender o patrimônio da diocese? É o padre. Então, vereador Rinaldo, com todo respeito, esse assunto que os meninos falou, eu acho que já deu o que tinha de dar, entendeu? A gente, vamos seguir em frente. Foi encerrado, não vem, o prefeito não vai encaminhar para cá a lei, o projeto de lei. Então, vamos seguir em frente. O que está precisando os desportistas é mais investimentos em todas as áreas. É a reforma, essa reforma que foi aberta a licitação do estádio do Val Lima Viana, no bairro Vila Nova, será muito importante. Precisa também, lá no Estádio Brasil, de alinhar um suporte para que possam acontecer os campeonatos de uma forma, precisa-se de funcionário lá, como foi citado ontem, a questão dos banheiros também. E isso tudo a gestão para fazer, né? Então, nós temos que levar para esse lado. Aí eu peço que compreenda a minha fala, os senhores vereadores, principalmente você, vereador Rinaldo, mas que eu acredito que esse assunto está encerrado e que, com certeza, as pessoas que vieram aqui ontem estavam com o objetivo a bem da Igreja Católica, a bem do padre e a bem da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Sim, vereador, com a palavra. Oi. Ouvindo aqui bem atento a fala do meu companheiro e vereador Max,
É igual você falou, essa casa aqui, vereador, é do povo. E está aberto, todo mundo vir retificar os seus problemas aqui e pedir. Agora, o que teve do padre Leir foi esculhambação com 6 vereadores. Se você olhar o vídeo direito, ele esculhambou com 6 vereadores. 5 o presidente da casa, os 6 que votaram no projeto. Então, só votou 5. Foi os que apoiaram o projeto. Nós somos 6 que apoiam o projeto. Foi esculhambação. Que aqui não é lugar. Ele, como uma pessoa religiosa, chefe de uma lei religiosa que nós temos aqui no Círculo Novo, ele vinha aqui desafiar, ficar falando coisa aqui, porque ninguém é obrigado a ouvir. Do jeito que ele não gosta de ouvir, isso aí já estava resolvido. Era só ele sabia que não ia além, que o prefeito não ia botar, porque isso aqui era só um requerimento que o vereador Léo fez. Quem decide isso é o prefeito, e além do prefeito tem outras coisas que tem como. Então não tem necessidade dele vir aqui, falar um monte de coisa aqui para vereador aqui, não. Só contra isso aí. E não vou deixar de ser contra, não. Inclusive, eu estou falando porque ele falou meu nome. Ele falou meu nome. E está querendo decidir eleição nossa daqui a 4 anos. Quantos votos ele tem aqui? Acho que ele nem vota aqui. Por que ele quer decidir a eleição de 6 vereadores daqui a 4 anos? Soma aí os votos nossos que nós tivemos aqui, nossa população que nós temos aqui, nós representa. Gente, nós representa aqui é porque o pessoal deu o apoio para nós aqui. Entendeu? Quantos pastores já tentaram eleger candidato, tantos padres já tentaram eleger candidato e não conseguem. Não é fácil não para estar aqui não é fácil não. Se está aqui é porque Deus abençoou cada um de nós para estar aqui. E faça igual o nosso vereador, colega vereador Manuelzinho. Nós estamos aqui até o dia que Deus quiser. Eu estou com 45 anos, só estou com 4 anos aqui dentro. Já vivia, já comia carne assada e bebia meu refrigerante. Então é isso. No dia que for me sair daqui, eu saio. Se eu preciso sair amanhã, eu saio e acabou. Agora eu escutar o que eu não quero escutar, de uma pessoa simples, igual eu, que ele é autoridade, eu também sou autoridade. Ele vinha aqui esculhambar, bem aqui no plenário, vinha aqui nessa casa esculhambar todo mundo aqui, e vocês ficarem de cabeça baixa. Se eu estivesse aqui ontem, eu não tinha ficado de cabeça baixa, não. Não tinha. E se ele fosse falar, nós ia ficar falando, não, no microfone, ele lá e eu aqui. Porque eu não ia, acabou. Eu sou desse jeito, acabou. Quem quiser achar bom que acha, quem não quiser, eu sou assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Vereador, vereadores, vamos se acalmarem. Vereador Arnaldo, eu também já tinha dito que não ia tocar, mas cada vez que você toca aí a gente fica... vamos passar a palavra aqui para o vereador, colega, companheiro aqui, o Rui Mar. Bom dia, senhores e senhoras, vereadores, presidente da casa, vereadoras, Carol e Valéria, o público que nos assiste através do Instagram. Nós, vereador, às vezes sempre é dito que às vezes a grande culpa de todos os pecados do município, às vezes recai sobre nós, vereador, por algo que a gente faz ou às vezes que a gente não faz. Né? E a gente, quando faz um requerimento, a gente faz, às vezes, pensando em melhorar. Né? A gente tem vários requerimentos aqui, vários pedidos das pessoas, da comunidade, que fazem para a gente, e a gente traz até essa casa para que seja atendido pelos vereadores e também pelo Executivo. Como exemplo, a questão do que já foi falado pela vereadora Valéria e os demais vereadores, da cobertura do restaurante popular. Né? Inclusive, está sendo feita uma campanha através da Flávia, né? Flávia Ribeiro, que solicitou para mim, já para alguns vereadores. Trocar de microfone. Por alguns vereadores, e eu me prontifiquei também, se não o doutor Felipe falar lá com o pessoal, com a prefeitura, se não conseguir, eu estou também colocando meu nome à disposição para contribuir para que a gente compre um todo para botar no restaurante popular. Né? Já é requerimento desta casa, já vários requerimentos já foi feito para que seja colocado e nunca foi colocado. A mesma questão, a questão do posto de saúde, que o Manuelzinho solicitou aqui, a gente sabe a demanda que tem, principalmente nos povoados maiores, onde tem posto de saúde, que deveria ser um mini hospital e que às vezes não funciona bem nem nos dias de semana. Imagine final de semana.
Aqui tem povoados que tem posto de saúde que funciona um dia por semana. Um dia por semana. E tem funcionário contratado, concursado naqueles postos para trabalhar. E às vezes, quando precisa de uma necessidade, tem que chamar, às vezes, um técnico que mora no povoado, que não é nem funcionário do município, para atender algumas demandas que ocorrem lá. Então, a nossa solicitação é que melhore, é que realmente quem está à frente de uma pasta dessa, que busque esses funcionários e cobre para que realmente eles trabalhem e prestem um bom serviço para a população. O que nós estamos querendo é isso, um bom serviço para a população. É igual a tampa da caixa. Uma tampa da caixa é insignificante o valor que a gente vai economizar com pessoas que vão adoecer se estiver continuando tomando essa água que passarinho bebe, que caga, que faz toda coisa lá dentro. Vai adoecer pessoas e vem para cá, vai para o posto, o município vai gastar muito mais. Tem que resolver essa situação. Já era para ter sido resolvido. Foi uma tampa da caixa lá, mas quem levou, não tomou o cuidado de observar que a tampa da caixa era pequena para a caixa que estava lá. Quer dizer, foi dada uma viagem com um carro, com a tampa, inútil. Inútil. É a mesma questão que eu aqui, hoje eu tenho no requerimento, que eu vou defender ele também, da questão do empoeiramento de uma rua aqui, que toda pequena chuvinha que dá causa um transtorno enorme para a população ali. Por quê? Porque quando foi feito o bairro Leontino Nascimento aqui, igual todos os bairros que está sendo feito aqui em Sítio Novo, o loteamento está sendo feito aqui em Sítio Novo, às vezes a pasta não observa a questão das ruas, a questão de pavimentação dessas ruas, aonde vai passar água, aonde não vai. Aí as pessoas vão fazendo as casas, fazendo suas calçadas e fica uma piscina de água no meio da rua, causando transtorno para a população e principalmente para o município. Porque no meu requerimento aqui, o que vai gastar com o asfalto que vão ter que recuperar, que já acabou praticamente o asfalto na lateral todinha, vai acabar com a rua todinha, a água que está acumulando, que está causando transtorno para a população, dava para fazer 2 empoeiramentos. Porque vão ter que refazer todo o asfalto daquela rua todinha, porque está praticamente todo comprometido. Então, o que a gente quer é que tenha mais cuidado, que realmente faça com que as coisas aconteçam para que a gente economize recursos para o município e acabe com esses transtornos que está ocasionando para a população. Ontem, aquela chuva de ontem, foi só praticamente 20 a 30 minutos de chuva. Eu tenho 17 anos que tenho a lotérica praticamente na esquina ali da Secretaria de Educação. Nunca tinha visto a água entrar dentro da minha lotérica. Foi água causou muito transtorno para muitas famílias aqui, caiu muros, caiu até casa, muitas coisas aí aconteceram com aquela chuva ali. Então a gente sabe que, infelizmente, foi Deus que mandou a chuva. Não é culpa do prefeito, não é culpa de nós, vereador, uma chuva daquela, é coisa da natureza. Mas às vezes tem coisas que a gente pode evitar. Pode evitar, porque quem faz esses loteamentos, eles fazem o loteamento, eles vendem, pegam o dinheiro, às vezes vão-se embora e deixam o problema para o município, deixam o problema às vezes para nós, porque as pessoas não querem saber de que está bom, que está errado, não, que foi pegado o dinheiro e foi embora, não. Quer saber que nós, vereador, nós temos que fazer o requerimento, tem que prestar atenção e fazer o pedido e que o prefeito execute essas coisas que tem que acontecer. Então, eu estou pedindo aqui, vou defender o meu requerimento, mas estou pedindo aqui encarecidamente para a população ter um pouco de compreensão também com a gente, que a gente está aqui pedindo todo dia. Infelizmente, a gente não é atendido todos os pedidos que a gente faz, mas a gente faz simplesmente para o bem da população. Esse requerimento que eu fiz aqui não é só essa rua que está precisando. Tem várias outras. O vereador Marcos acabou de citar uma situação que aconteceu, que está precisando, principalmente da ação social, para prestar socorro, ajuda às pessoas que estão realmente necessitadas e estão desesperadas. Porque ver a sua casa praticamente caindo, né, por falta de infraestrutura, realmente é uma preocupação para quem tem a sua casa, ver que se vier outra chuva daquela, talvez carregue a sua casa e derrube, né? Porque às vezes nós não temos
Nós não. Às vezes a pasta que executa essa parte no município não está tendo o cuidado de, antes de fazer o loteamento, fazer essa cobrança para que os donos de loteamento façam a infraestrutura adequada para que eles possam vender o terreno, que é isso que manda a lei federal, a lei que tem que ser cumprida em todo o Brasil. Não é só no município de Sítio Novo, é em todo o Brasil. Depois eu defendo o meu requerimento, senhor. Presidente, a respeito do que o vereador Ruimar falou, tem duas situações que eu sempre falo aqui, eu acho que desde quando eu sou vereadora, que eu entrei aqui nessa casa. Primeiro é o código de postura, né, que alguns vereadores aqui participaram de uma reunião no ano passado. Esse código de postura, ele rege todas essas situações que tem que ser fiscalizada no município. E aí a gente participou dessa reunião, porque o código de postura do nosso município é defasado, né? É do tempo do Juarez Fonseca. Eu tenho até uma cópia dele, porque na saúde tem muita coisa que a gente baseia, mas não tem nem como basear, porque é muito antigo. Então, esse código, o vereador Levi, como líder de governo, pode ver isso, para esse código vir para essa casa, para que a gente possa debater, ver o que é que a gente pode mudar, o que é que a gente pode melhorar, usar em parceria com a prefeitura, para que o órgão também tenha esse código atualizado para que ele possa fiscalizar e cobrar, né? Porque um código tão antigo desse, não tem nem como eles fazerem alguma coisa. Então, acho que a gente podia se unir, o presidente ver, né? Já que o vereador Ruimar falou nessa situação, ele também a gente se unir e ver para esse código vir para cá, a gente vê o que a gente pode ver, já que a gente já participou de uma reunião anterior, hoje tem vereadores novos que não têm conhecimento dele e que tenham conhecimento para que a gente possa trazer para essa casa e votar e que ele seja aplicado da forma correta em nosso município. E outra coisa também que eu sempre falei é a questão da venda de loteamentos aqui em Sítio Novo. Gente, todo loteamento que é vendido aqui em Sítio Novo, a gente sabe que os terrenos são caríssimos, e não tem uma infraestrutura. Não tem rede de água, não tem um bloqueteamento ou um asfaltamento. Vai em Imperatriz, Grajaú ou Barra do Corda para você ver se são vendidos lotes sem nenhuma estrutura. Não é. E aqui em Sítio Novo, depois a prefeitura tem que se virar para fazer a pavimentação, para fazer a rede de água, entendeu? Tudo. Tudo a prefeitura depois tem que se virar para fazer. Por quê? Porque os donos de loteamento, eles vendem de qualquer jeito, sem infraestrutura nenhuma. E em município nenhum acontece isso. Então, é uma das coisas também que o Código de Postura rege, além de ter uma lei federal. Então, a gente tem que correr atrás disso também, porque é um bem para a população. Já que a gente compra, a gente quer uma coisa que seja dado, que seja vendida com qualidade para a pessoa habitar. Só isso. Bom dia, obrigada. Bom dia. Só falar aqui, respondendo aqui, ó, pegando o gancho aqui da vereadora Valéria, isso aí é uma grande verdade, vereadora. A gente sabe da lei federal, a gente sabe da questão do código, né? Mas, assim, falta também do nosso gestor aceitar isso aí, porque se ele não quisesse bater em cima, isso aí também pode ser evitado, né? Então, mas o que a gente tem que fazer... O que a gente tem que fazer é aprovar logo esse código de postura, que, inclusive, a gente tem falado sobre isso semana passada. Eu conversei com as pessoas aí, parece que a gente vai tentar pôr ele para andar e trazer para essa casa para ser aprovado. Palavra, vereador Cristiano. Só pegando aqui o gancho da Valéria, quero direcionar ao líder de governo. Levi, tem uma rua ali por trás ali, que dá o segmento da Rua do Ideval, que inclusive ela deu Rua do Ideval ali, que é a Rua José Petronilho. Foi aberta uma rua que sai, que dá acesso, que vai lá para o Rio das Pedras, né? Ali já tem, eu acho que mais de 20 casas. E eu queria que você visse a questão do SAAI estar vendo a rede de água para aquele povo, né? Porque cobram água e não tem a rede, né? E, inclusive, tem uma rede lá, clandestina, que passa por dentro de um terreno que eu tenho lá. E alguns moradores pediram para fazer essa reivindicação. Diz que o SAAI não tem condições de fazer a rede, né? E eu queria que você visse essa questão lá, para dar dando uma melhor qualidade lá para aquele pessoal que habita ali, tá? Vereador Banel. Aqui é rapidinho, é só uma simples colocação. Porque assim, nós estamos acompanhados pelo Instagram, né?
Eu gostaria que todos os secretários de instituição do nosso município, que estão assistindo o plenário da Câmara, essas cobranças fica mais fácil dele de receber. Então, se ele não pode assistir no momento que nós estamos, mas depois assistir, porque eles já vão ver a área que eles estão sendo cobrados. E daí eles vão passar a agir, porque quando o líder do governo for passar, eles já estão em ação. Isso já melhora. Que é como eu falei, como todos não estão vendo a situação. Então, nós somos vereador para nós fiscalizar e repassar para o secretário para tomar umas providências, como todos estão cobrando isso acontecer o melhor para o nosso povo. Muito bem. Antes de passar a palavra para o líder de governo, queria só fazer um requerimento verbal rapidinho aqui, que eu acabei de receber uma mensagem aqui, pessoas cobrando sobre a questão do hospital ali, líder de governo. Queria que o senhor levasse aqui o requerimento pedindo uma urgência de um reparo no teto do hospital municipal. Após a chuva ontem, houve lá umas goteiras lá dentro de uma sala onde as crianças ficam, recém-nascidos, e aí estão me pedindo urgência e pediram para fazer essa cobrança, entendeu? Com a palavra, o seu líder de governo, Levi, vereador Levi. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que nos assiste aqui em plenário, aqui, pessoal do Instagram que nos assiste. Cumprimentação especial ao pessoal do esporte que está ali junto conosco, ao FSTAON também, está nos acompanhando, sempre nos acompanhando aqui nesta casa, levando as informações do qual é discutido aqui. Eu gostaria já de começar aqui respondendo algumas colocações já de hoje, né? Já de hoje e posteriormente às anteriores que foram feitas. Com relação aqui ao doutor Felipe, do que ele falou, com relação à tampa d'água da caixa lá da localidade Santa Maria, e foi assim acompanhado pelos outros vereadores, pelos demais vereadores, e, na verdade, a tampa foi levada, mas a tampa não deu certo lá na caixa, porque a caixa é uma caixa um pouco mais antiga e hoje não se encontra mais tampa daquela caixa, não existe mais. Mas está sendo feito, estive hoje pela manhã com o secretário Neto, e está sendo providenciado, vai ser providenciado, segundo ele também, está sendo providenciado para essa semana, e um carro levando a pessoa para fazer um serviço lá, fazer uma armação de ferro, do tamanho da caixa e fazer uma colocação de lonas impermeável para que não possa mais estar havendo assim a invasão por parte de alguns predadores com relação à água, do qual foi aqui colocado por todos, praticamente todos os vereadores. O Manuel falou a mesma coisa, está aí a mesma resposta também. Falou também sobre as UBSs também. As UBS a gente vai estar encaminhando. A Valéria também falou que seja enviado a solicitação ao senhor prefeito, sim, com relação ao todo e com relação aos demais. Senhores, com relação às sessões anteriores, que aqui foi colocado pelos vereadores, principalmente pelo vereador Max, e foi repetido agora, nesse momento, com relação à Rua 3 do bairro Vitória. Ali, vereador, o senhor sabe, e nós sabemos, foi feito um serviço ali, foi feito até uma doação por parte do vereador com relação às manilhas, e foi lá colocado as manilhas, mas não resolveu o problema, porque o problema ali não vai resolver daquela forma. O problema ali só vai ser resolvido a partir do momento que for tomada a iniciativa para que possa ser aberto aquela rua até sair na outra rua, para que ali possa fazer um calçamento, ou de bloquete, ou de asfalto, faça as bocas de lobos para que ela possa estar absorvendo aquela quantidade de água ali. Com relação às casas,
fazer uma galeria, o Boca de Lobo ali para fazer a galeria para que possa estar absorvendo aquela água, porque não adianta você colocar, se você colocar uma manilha de 1 metro de dimensão, ela não vai suportar, principalmente uma chuva da intenção da de ontem, E as casas realmente elas ficam numa situação muito difícil, porque ela fica por lá de baixo, ela é muito abaixo do nível da rua, elas são muito abaixo do nível da rua. A situação dos esgotos é um esgoto imundo, que às vezes a água passa por dentro da casa mesmo. E a gente esteve conversando isso com o secretário ainda agora há pouco. Ele vai estar retornando lá, mas já disse, vereador, a situação lá só se resolve se for assim. Nesse momento, nesse período que está chovendo todos os dias, fica difícil mexer nesse momento com relação ali. Mas que as providências serão tomadas, segundo ele também me falou, sobre essa situação daquela rua. Né? Mas a gente vai estar levando novamente, já conversamos hoje, vamos levar o senhor prefeito também, como já falamos com ele também sobre essa situação, e daqui está sendo discutido aqui nessa casa dessa forma. Mas assim, quero também lhe trazer aqui a informação do qual o senhor fez a solicitação ontem, com relação, que disse que era a última vez que você tocava no assunto, com relação ao funcionário Ismael, do qual houve a descontratação do mesmo, inclusive o mesmo lutando com um problema gravíssimo, que é o problema de saúde. O senhor prefeito não tinha esse conhecimento isolado, segundo ele, não tinha esse conhecimento isolado da parte dele. A determinação dele, na hora, com relação ao encerramento dos contratos dos servidores, ele disse que seriam todos, porque não tinha esse conhecimento com relação à situação do Ismael, mas que será tomado todas as providências imediatamente para que o mesmo possa estar retornando a folha de pagamento do município. Também, vereadora Valéria, você fez uma colocação ontem com relação a observar a situação do Dimagã. Nós fizemos essa colocação lá, e ele também já mencionou positivamente no sentido de estar vendo essa situação com relação ao servidor Dimagã. Queria também aqui acrescentar algumas coisas aos senhores, que a gente fala de algumas situações que não estão bem, que estão ruins, até por falta de uma determinação maior, mas existe algumas coisas de bom também que está acontecendo. Hoje, inicia-se a construção da ponte ali do Gato, no sentido Buritirana. Então, hoje também está sendo iniciado a construção da ponte da localidade, ali no Gato, na localidade de Buritirana. Como também a ponte que você falou, vereador Max, ontem você me chamou e falou com relação à ponte lá da Derrota. O senhor secretário, o senhor Neto Bilho, disse que está indo para lá, já tem conhecimento, até porque ele já passou lá, já olhou mesmo na situação lá, tem conhecimento dessa situação. Está indo algumas máquinas no sentido lá da casa do senhor Pedro Honório para fazer um reparo de uma estrada que é uma rota de aluno, e da forma como está, não vai estar dando condições para passar, e na hora que essas máquinas estiverem indo agora, essa semana vai estar olhando essa questão da ponte da Derrota para ver o que tem que ser feito e procurar ser feito aquela situação lá. Também houve, essa semana passada, mesmo nesse período chuvoso, mas houve um reparo em algumas localidades também, em algumas estradas também, como foi o caso ali do Sentido, que tinha uma passagem lá, que não estava mais permitindo passar, estava ruim, foi reparado essa situação, foi consertado, dando a trafegabilidade normal para que aqueles que precisam estarem trafegando por lá. A mesma situação também houve com relação à localidade Minador, onde também aquela estrada também não estava permitindo, e sabendo que as aulas iniciariam-se hoje, houve um cuidado por parte do seu prefeito no sentido de estar resolvendo essas situações ali. Então, assim, a gente sabe dos problemas que existem muitos problemas, graves problemas existem no município de Sítio Novo, não vai ser resolvido todos imediatos, mas todo há o conhecimento e há uma atenção virada para tentar amenizar essas situações que ora atinge assim, a nossa população. Vai ser levado as suas colocações também com relação ao que o senhor falou aqui, da necessidade lá ali no bairro Vitória, o qual eu volto a reportar novamente,
da necessidade da presença da assistência social, para que esteja vendo as necessidades daquelas pessoas que estão lá nesse momento. Era isso por enquanto, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, eu posso fazer uma pergunta para o líder de governo? Você tem Pode, sim. notícias de como está o Viva Procon? Porque a gente sabia que estava faltando uma mobília, né, que é de responsabilidade do Estado. E aí, para funcionar, você sabe me falar alguma coisa? Que estão me perguntando aqui no WhatsApp. Não, vereadora, com relação ao Viva Procon, as informações que a gente tinha são essas mesmas que você está passando aqui agora. Eu não atentei para essa situação junto ao senhor prefeito, então não tenho como eu lhe dizer agora. Posso estar dizendo na segunda-feira, na próxima sessão, mesmo você já anunciando que não vai estar aqui, mas se a gente tiver qualquer que seja a informação, a gente vai estar trazendo para que as pessoas possam ter esse conhecimento. No mês passado eu estive falando com o Ricardo Arruda e toquei nesse assunto, né? E ele ficou de dar um retorno. Aí eu até peço que os vereadores, né, eu, Erinaldo, Ruimar e Léo, né, que apoiamos ele, que a gente possa conversar com ele. A gente já tem esperando uma audiência marcada para a gente ir, e aí o Manel, para que a gente possa conversar com ele sobre essa situação e outras, né, que a gente está aguardando, que foram alguns pedidos que a gente fez para ele. Só é importante a questão do Viva Cidadão, porque já o prédio está alugado, né? Então já foi pago 1 ano de aluguel em vão, e aí eu estava olhando, já foi renovado o contrato por mais 1 ano, já foi listado. Então é de suma importância esse órgão estar funcionando, né? Porque para a gente estar pagando uma coisa para não usar, é um desperdício do dinheiro público, né? Então, vamos cobrar essa reativação aí do Viva Cidadão. Oi. Bom dia de novo. Eu queria só fazer bem aqui uma lembrança de uma pauta que eu já venho ouvindo bem do começo do meu mandato, que eu sou bastante contra. E a gente vê que está tendo bastante descontratação para o município não tem condições de realmente de segurar tantos contratados que tem. Mas eu vejo tanta gente que está começo de carreira, estudando, precisa daquele saláriozinho. Quantos tem outra gente? Muitas pessoas aí, eu já cheguei a contar 53 pessoas